Cordial boa noite a todos, uma satisfação bem grande tê-los na companhia no nosso culto virtual, os irmãos da Comunidade da Paz, do Morro da Cruz, aqueles amigos que já de costume estão conosco e todos vocês que estão se agregando neste momento de celebração no culto do 7º domingo após Pentecostes da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, Morro da Cruz. Nós saudamos a todos então com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos iniciar o nosso momento de culto invocando a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para darmos sequência ao nosso culto, convido-os a acompanharem o hino que segue. Ó Jesus bendito. Ó Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste faz em nós nos ir. Queridos irmãos, fato é que nós vivemos uma situação atípica e o vírus que cresce entre nós nos amedronta muito. Mas tem algo que deveria nos amedrontar, mas nós o ignoramos muitas vezes. É a realidade do nosso pecado. Ambos podem causar a morte e o pecado, a morte eterna, caso não seja tratado. Quanto ao vírus, há discordância em como tratar, mas quanto ao teu e o meu pecado, a palavra de Deus graciosamente afirma: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Portanto, arrependam-se e creiam no Evangelho. No culto sempre temos o momento e a oportunidade de arrependimento e confissão. E é o que faremos agora. Reconheceremos os nossos pecados diante de Deus, nosso Pai, na certeza do seu perdão. Faremos isso com a canção Te Confesso, ó Deus. Que essas palavras sejam a nossa confissão na certeza do amor de Deus. Te
Na certeza do amor de Deus, estendo a vocês, que arrependidos chegam diante dele, a graça e a misericórdia. Como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-te a graça de nosso Deus, e em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto de hoje é o Salmo 119, versículos 57 a 64. Acompanhamos a leitura. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armaram uma cilada para me pegar, mas eu não esqueço de ti. Não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Oremos. Ó Deus, dirige e governa nossos corações e mentes pelo Teu Espírito Santo, de tal maneira que, mesmo cientes do Teu juízo final, possamos ser encorajados à santidade, de viver aqui e habitar contigo em perfeita alegria a vida futura, através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Chegamos ao momento das nossas leituras do dia. Para o nosso culto de hoje, a epístola será de Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 27. Acompanhamos a leitura que nos será feita.
Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Também queremos acompanhar a leitura do Santo Evangelho, que será base para a mensagem de hoje. Evangelho segundo Mateus, o Evangelho do ano, capítulo 13, o capítulo das parábolas, versículo 24 a 30, depois 36 a 43. A parábola do joio. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colhem o trigo e o ponham no meu depósito. Versículos 36 e seguintes. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos confessar a nossa fé, hoje com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens, e pela nossa salvação, desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria,
e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. E subiu aos céus. E está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. O próximo hino nos prepara para a mensagem. Hoje a mensagem nos será dirigida pelo pastor Otto Neitzel, que já esteve conosco presencialmente em outros momentos de culto, e hoje ele vai ter o privilégio de compartilhar conosco a mensagem do dia. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. A paz esteja com todos vocês. Jesus nos conta hoje a parábola do joio e do trigo, de Mateus, capítulo 13. Mas para começar, eu gostaria de ler o versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 18, da epístola de hoje. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Ponto final. O
poderia terminar essa mensagem aqui agora com esse versículo, deixar esse versículo invadir os nossos corações e com o poder do Espírito Santo ser essa a nossa simples meditação nesse domingo. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O apóstolo está falando aqui do que estamos sofrendo aí nesses últimos meses, mas ele diz o que sofremos durante a nossa vida. E ele continua no versículo seguinte: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Nós já estamos aí impacientes, esperando o governador dar logo o decreto de que já podemos voltar para a igreja, que não precisa mais usar máscaras, podem abrir as escolas, que já é seguro para os vovôs e para as vovós abraçarem os seus netinhos, que faz tanto tempo que eles não vêm. Esse sofrimento que o distanciamento social traz para nós acabou de uma vez por todas. E se nós esperamos por isso com impaciência, imagina só quem está esperando aí, precisando de um respirador, até mesmo aqueles que estão esperando aquelas etapas do luto passarem pela perda de um ente querido para essa doença tão cruel. O universo todo espera, com muita impaciência, diga-se de passagem, e até a tradução da Bíblia, uma outra versão, traduz como uma ardente expectativa, até o momento em que Deus vai revelar quem de fato são seus filhos. O interessante é que esse trecho aí da epístola de hoje vem justamente fazendo dupla, fazendo par com o Evangelho de Mateus, o Evangelho da parábola do joio e do trigo. Domingo passado, Jesus nos havia contado uma parábola, a parábola do semeador, e hoje ele nos conta a parábola do joio. O reino do céu é como um homem que semeou boas sementes nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, daí o joio apareceu. E aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram para ele: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras? De onde veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o joio e o trigo crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio, amarrem feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Enquanto eu meditava nesse trecho, nessa parábola, eu tentei de tudo que é jeito pegar outra coisa que não tivesse a ver com o coronavírus para falar aqui nessa mensagem, mas não teve como. Você já não deve aguentar mais tantos noticiários, tantos assuntos, é tanta conversa, tanto WhatsApp sobre a nossa atual situação. Aí chega o pastor no domingo no sermão e bora lá falar de Covid-19 de novo. E eu confesso para vocês que eu fiquei pensando nas testagens que são feitas para saber quem de fato está com o coronavírus. Dizem que o maior perigo desse vírus é o fato de ele se propagar por aqueles que nem sintomas mostram, os tão conhecidos como os assintomáticos. Eu me lembro de pequeno, quando peguei catapora, e estava claro, era escancarado, ficava evidente que quando aquela coceira, com todas aquelas bolinhas na pele, eu estava lá com catapora, não tinha como negar. Aquilo era um sintoma de alguém que estava com uma doença contagiosa e que não podia ir para a escola. Daí em casa, claro, meu irmão e minha irmã pegavam, quase que todo mundo ao mesmo tempo. Era que nem piolho. Quem já teve piolho sabe como não dá para esconder, né? Eu aposto que só de eu ter mencionado a palavra piolho aqui, mesmo do outro lado da tela, aí alguns de vocês acabaram coçando a cabeça só colocando a mão na cabeça. E assim como é complicado saber quem está ou não com Covid, é mais complicado ainda, se não impossível, saber quem é joio e quem é trigo. Quando os empregados perguntaram ao patrão se era para arrancar o joio que estava brotando lado a lado com o trigo, o patrão logo responde: não arranca não. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita.
eis aí o tempo da graça. E aí eu descobri que a Anvisa já tinha concedido mais de 150 registros para diferentes testes de Covid. Se somar 150 com todos os pedidos negados e com pedidos que ainda estão em análise, já dá quase 500 testes aí que estão projetando. É teste molecular, teste sorológico, teste rápido, PCR, teste lá de dentro do nariz. E nós podemos estar hoje com coronavírus sem mostrar sinal algum, infectando tudo ao nosso redor por aí, por onde tocamos. E o inimigo, meus irmãos, semeou o joio, ele veio na calada da noite. E sobre isso Lutero escreve bem assim, que na igreja, onde a verdadeira semente está sendo semeada, isto é, onde a palavra de Deus está sendo pregada em sua verdade e pureza, ainda existem tantos insos nocivos, tantos hipócritas e cristãos falsos. Mas isso não é culpa da doutrina que é pura e sadia, também não é culpa dos pregadores que gostariam de ver que as pessoas são piedosas, é porém culpa do inimigo ou do diabo, que age qual vizinho perverso. Quando as pessoas dormem e nem pensam em dano, ele não dorme, mas vem e semeia joio na lavoura. Por isso, meus queridos irmãos, não dá para dormir. Não dá para deixar baixar a guarda, nem um segundo sequer. A testagem é constante. Tem que ser constante, não pode nunca terminar. Assim como o trigo e o joio crescem lado a lado, os filhos do reino e os filhos do maligno vivem lado a lado nesse mundo. Assim como o trigo e o joio são muito parecidos, no mundo é muito difícil. É difícil, não impossível, dizer quem é o filho do reino e quem é o filho do maligno. E no mundo eu incluo aqui também o mundo digital, o meio virtual, e como é difícil ver nesse mundo, né? Tanto ódio, tanta raiva, tanto rancor. Por isso, é sempre bom lembrar o que o apóstolo disse, que o universo todo espera. O universo todo espera, com muita impaciência, o momento em que Deus vai revelar os que são seus filhos, o que seus filhos realmente são, perdão. Tem vezes que nós somos como os trabalhadores, querendo logo arrancar o joio no meio da plantação, não é verdade? Ou mesmo como os discípulos, aqueles que pediram para Jesus mandar vir fogo do céu. Mas vamos olhar para dentro de nós. Será que nós conseguimos arrancar os insos, o joio de dentro dos nossos corações? Se pudéssemos de fato arrancá-lo, Jesus não precisaria ter morrido por nós, não é? Bastaria lhe dar uma lição de moral ou uma fórmula de comportamento piedoso e só isso já seria suficiente para nós. Por isso, ser joio, meus queridos, é parecer uma coisa que não é. De longe, um joio parece um bom trigo, mas de perto ele é vazio e sem fruto algum, sem substância alguma. E um detalhe interessante é quando chegava a época da colheita, o joio ficava se mostrando por cima da plantação, enquanto o trigo ficava encurvado para baixo. Quando chega essa época, por causa do peso das suas espigas, o trigo se curva para baixo. Mas o joio, como não produz nada, fica aí despontando por cima da plantação. E assim fica bem mais fácil, então, separar o joio do trigo lá na época da colheita. Essa separação se dará no dia do juízo final. E o juízo final será cheio de surpresas. Ali acabará esse tempo da graça que nós vivemos hoje. E eu quero abrir um parêntese aqui. Esse tempo que se parece mais um tempo da desgraça, para nós cristãos é ainda o tempo da graça. É o tempo que o dono da plantação, com seu amor e sua paciência, dá para que mais pessoas venham conhecer o seu evangelho. E aí eu fecho parênteses aqui. Porque quando chegar o dia do juízo final, não vai ter nem acréscimo, nem prorrogação. O joio será lançado na fornalha acesa. Mas ao trigo, Jesus dirá, aquele versículo lá de Mateus 25, capítulo 34, quando então o trigo será juntado no depósito, na carroça aí do patrão, ele vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A semente da palavra de Deus foi plantada nos nossos corações, desde o nosso batismo.
Assim como o agricultor cuida de sua plantação, Jesus cuida da sua igreja aqui na terra. Ele nunca desiste da sua igreja. Ele ama tanto essa plantação que deu sua vida por ela e por aqueles que ainda não fazem parte dela. Ele quer cuidar de cada um de nós. Por isso ele mesmo nos dá a sua palavra e os seus sacramentos. E o que cabe a nós fazer até lá, até o dia do juízo final? Essa pergunta, e para terminar eu gostaria de destacar 3 pontos para tentar responder essa pergunta. Primeiro, cabe a nós orar. Orar por aqueles que estão aí em perigo ainda. Nós podemos interceder por todos e não dar ninguém por perdido. Lembra lá do ladrão arrependido que morreu ao lado de Jesus na cruz? É um bom exemplo para mostrar de como o tempo da graça é um momento de salvação e não um momento de destruição. Quando os discípulos perguntaram a Jesus se era para mandar vir fogo do céu sobre os samaritanos, porque eles não receberam, Jesus responde bem assim, que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E no tempo da graça, nossas orações são sempre ouvidas. Podem ter certeza, podem orar. Segundo, até o dia do juízo cabe a nós viver como filhos do reino aqui na terra. E assim como as boas sementes de trigo dão uma grande colheita, foi o parábola do semeador domingo passado, os filhos do reino produzem muitos frutos também. Eles não ficam se mostrando por cima da colheita como joio, mas em humildade eles usam seus dons, seus talentos, seu tempo, suas ofertas, suas vocações para o bem de todos e para o bem da igreja cristã aqui na terra também. E por último, a nós como igreja cabe esperar com paciência a volta de Cristo. Até o dia do juízo cabe a nós conduzir a vida à luz da vida eterna. E à luz aos olhos de Deus, é claro, de acordo com aquilo que Ele tem preparado para nós, com o seu plano. Isso quer dizer continuar como estamos agora. Vivendo aquela ardente expectativa, trabalhando no seu reino aqui na terra e aguentando com paciência os sofrimentos do aqui e do agora, carregando a nossa cruz. E é claro, não se deixar abater aí pelo joio, porque afinal de contas, não vamos esquecer nunca que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser jamais comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Chegamos, como de costume, ao nosso momento de oração. Queremos lembrar os aniversariantes da semana. Dia 15, o Ricardo Marques, ele não é da comunidade, mas é nosso auxiliar aí, sempre presente, junto com a Neide, sua esposa. Queremos desejar que ele tenha as ricas bênçãos de Deus. Dia 16, a Fabiana Nascimento esteve de aniversário. Queremos pedir que Deus também abençoe ela e a sua família. Enquanto enfermos, queremos louvar a Deus e agradecer pela recuperação da Silmar Carvalho, que nós intercedemos pela sua melhora no culto passado. E ela já está em casa, então agradecemos a Deus por esta bênção na vida dela, particularmente de sua família. Também queremos incluir mais uma vez o Romeu, que tem apresentado melhorias, e desejamos que Deus lhe dê pronta recuperação e abençoe e fortaleça a sua família. Falemos então com o nosso Deus em oração. Querido e gracioso Deus, nosso Pai Celeste, Tu que semeias em nossa vida com a Tua palavra, queremos Te louvar por esta misericordiosa chance de vivermos na Tua presença. Por vezes, nos comportamos como joio no meio da Santa Igreja. Perdoa estes nossos pecados, este nosso agir, e nos dê sempre tempo de arrependimento para buscarmos a Tua presença e herdarmos a vida eterna. Senhor Deus, recebe nosso louvor pelos aniversariantes que aqui lembramos, o Ricardo, a Fabiana, e pedimos que Tu os acompanhes em suas vidas junto às suas famílias, que possam Te louvar por mais este ano de bênção e este ano novo que Tu abres para eles nas suas vidas pessoais e familiares. Senhor, acompanha-os com a Tua graça e misericórdia. Recebe, Senhor, o nosso louvor pela recuperação da Silmar Carvalho, por quem nós intercedemos no culto passado. Que ela, junto à sua família, possam continuar agradecidos e tendo boa recuperação, de modo que a gratidão esteja sempre presente em seus corações e nos sejam exemplos de fé e vida. Acompanha também o Romeu na sua recuperação, abençoe os seus médicos, também abençoe e fortaleça a sua família, para que possam bem cuidar deles. Senhor, assim nós nos colocamos nas Tuas mãos graciosas, pedindo que Tu abençoes e guardes a todos nós.
Particularmente, abençoe também os nossos governantes, abençoe os profissionais da saúde, console e conforte as famílias enlutadas pelas perdas devido à Covid. E assim, Senhor, todos possamos atravessar este momento de turbulência, guardados por Tuas mãos graciosas. Senhor, tudo mais que não conseguimos expressar com as nossas palavras, o fazemos com as palavras do Teu Filho, nosso Salvador, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém, amém, amém. Assim concluímos o nosso momento de culto, desejando a todos uma abençoada semana. Agradecemos a companhia neste culto, os irmãos da comunidade, os amigos de perto e de longe. Pedimos que Deus possa estar acompanhando a todos. Na quarta-feira teremos nosso programa Louvor na Querência. Todos estão convidados a acompanhar pelo Face da Comunidade da Paz, Morro da Cruz, Rádio Ecos de Galpão, enfim, as mídias sociais que temos à disposição. Ditas essas palavras, convidamos ainda para, no finalzinho do nosso culto, acompanharem o próximo hino que finaliza e encerra a nossa atividade de hoje. Mais uma vez, bênçãos de Deus a todos, bom descanso, boa semana.